Ec quotiscum quefaceritis, in mei memoriam facetis. Todas as vezes que isto fizerdes, fazei-o em memória de mim. Rompem-se as janelas do tempo para trazer o Calvário ao altar do templo. O padre, na pessoa de Cristo, oferece o seu sacrifício. Mas como? Basta um padre de batina chegar num restaurante e dizer aos pães e às taças de vinho elas serem o seu corpo e sangue e isto seria missa? Não. Seria um pecado mortal da pior espécie. É absolutamente sacrílego, pecaminoso e ilícito o padre consagrar a Eucaristia fora da liturgia. E aqui já surge uma importante distinção. Missa é o sacrifício, já a consagração é um dos seus atos, e antes dele deve anteceder o ofertório, o oferecimento a Deus das oblatas de pão e vinho, separadas do resto. Sem ofertório não se cumpre sacrifício, e igualmente na ausência de comunhão. Daqui já se vê formar uma ordem, uma liturgia, um rito. Ora, é missa tridentina esta missa, ou seria ela gregoriana? Mas por que não leonina? Nem melhor petrina? Historicamente, o rito romano desenvolveu-se organicamente, palavra a qual não disputo, porém que tradicionalistas empregam para contrastar com o Novus Ordo Missae, insinuando que este sim foi quase inteiramente inventado na comissão pedida por Paulo VI e secretariada por Annibale Bonini. Sou da administração apostólica São João Maria Vianney e concordo com ela. Não posso condenar aquilo que a Igreja aprovou. Me preocupa muito essa nomenclatura tradicionalista. Eu não gosto dessa palavra. Pra começar. Sabe por quê? Dá a impressão de uma seita. Não é? Tipo assim, tradicionalista... Você é tradicionalista? Não. Já é o quê? Católico. Eu posso preferir a missa na forma antiga, como eu prefiro e celebro. Mas dizer que a outra missa, que a missa atual, que o Papa celebra, que o episcopado todo celebra, ela é uma missa que leva os fiéis a perder a fé, isso é contra o dogma da Igreja. Condeno os sectarismos tradicionalistas, condeno o delito canônico da sagração episcopal sem mandato pontifício, e não só, mas contra a vontade explícita pontifícia. A nossa experiência, a das instituições e grupos Ecclesia Dei, a administração apostólica, o Instituto Bom Pastor, a Fraternidade Sacerdotal São Pedro, o Instituto Cristo Rei, absolutamente provam não haver estado de necessidade para tais operações particulares da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. De fato, o Instituto Bom Pastor, acima dos outros, salientou-se em demonstrar poder criticar o Concílio do Vaticano II e a, assim, pelos tradicionalistas chamada missa progressista, e até mesmo as atitudes dos papas e do alto clero. A fraternidade, porém, é intransigente, mantém que é pecado mortal celebrar e participar do Novus Ordo, o que qualificaria acusar o Santo Padre e praticamente todo o clero de escândalo e apostasia coletiva. Estado de necessidade para celebrar a missa de sempre? Não há, nós o fazemos. Estado de necessidade para criticar o modernismo, o concílio e a missa nova, e de guardar a moral tradicional? Não há, nós o fazemos. É evidente, o estado de necessidade, o qual alegam os lefebvristas de hoje, é o estado de necessidade para atacar a Igreja e seus clérigos todos os dias, e agir numa procedência totalmente independente das ordens maiores do Vaticano, sem dar a mínima para as autoridades, e erigindo capelas onde bem entenderem, competindo com os tribunais da Igreja Conciliar e criando uma paralela estrutura de comando. A missa nova é válida e lícita, e é boa para quem gosta dela, e santifica a quem nela quer ser santificado. Mas confesso pessoalmente a superioridade objetiva do rito tridentino, dito gregoriano, e rogo que um dia ela possa vir a completamente substituir o Novus Ordo mais uma vez, não por um espírito abolicionista contra o rito novo, mas na vontade de propagar o que é excelente. O degustar deste rito sagrado enriquece o sabor na consideração do seu notório cânon romano. A história da missa romana é extensivamente documentada em dezenas de livros.
é um fato que ele remonta a São Pedro, príncipe dos apóstolos, por excelência em virtude de uma tradição oral de que São Pedro, ao deixar o Oriente para ministrar na capital romana, teria levado consigo o cálice que Jesus manuseou quando instituiu a nova aliança no seu sangue naquele recipiente. Lá em Roma, onde o Beatíssimo Apóstolo celebrava o mistério eucarístico probabilissimamente na língua vulgar dos romanos, São Pedro deixou marcas das palavras de consagração latinas, as quais estão impressas até nos missais Novus Ordo em latim e nas correções das edições vernáculas, sendo elas Accepens et unc preclarum calicem, que significa tomou este preclaro cálice. Preclaro significa precioso. O interessante é que na consacração do corpo ele diz Accepit panem, ou tomou o pão. Embora o latim não possua artigos definidos nem indefinidos, ele possui pronomes demonstrativos como este e isto. Embora o rito diga que Jesus tomou o pão, adiante ele diz que tomou este preclaro cálice, sugerindo que Pedro tinha em mãos o cálice de Cristo, chamado popularmente de Santo Graal. O cânon romano, que é um grupo de orações ditas logo antes da consagração, incluindo-a, remonta ao primeiro século da história cristã. Já o resto do rito, isto é, elementos periféricos ao sacrifício da missa, como as fórmulas específicas de como se conduz as leituras do Evangelho e epístolas, quando se incensa com o turíbulo e o que se incensa, quando ajoelhar-se ou ficar de pé, as orações, as procissões, as ordens menores e papéis litúrgicos, todas desenvolveram-se ao longo do tempo. Nesta missa, o padre celebra sublimemente. Disse, aliás, que quando o padre começa a celebração, não pode mais parar. Ele age como que num transe, o foco está totalmente fixado no altar, nos gestos e na oração. É ordinário que ele ignore os problemas supérfluos. Eis que às vezes um castiçal ficou mal aceso, e o coroinha se propõe a arrumá-lo já na celebração, e o padre só interrompe-se para dizer para não mais mexer em tais coisas. É uma cena comum. Por excelência, o jeito do leigo participar da Santa Missa é sendo coroinha. As pessoas acompanham com o missal dizendo as respostas em latim, mas o coroinha tem participação ativa. E o certo é dizer coroinha, ou servidor, e não acólito, mesmo que seja adulto e vista batina preta, visto que esta, acolitato, é uma ordem menor no rito antigo e uma instituição feita pelo bispo nos dias de hoje nas paróquias do rito novo. Logo, se não for acólito instituído, nem acólito como ordem menor, não é acólito canonicamente, mas um servidor, popularmente coroinha. É uma tentação comum aos fiéis, porém mais terrível para os clérigos, intensa nos coroinhas e aos participantes da missa diária e mais manejável nos demais fiéis dominicais, a de acostumar-se com a missa. Aquela que durante a conversão era um encontro encantador com os mistérios, de nela ser menos consolado pela sua beleza transcendente e imutável. Imutável porque nada muda nela, mas as paixões e sensibilidades do divino que mudam. É comum aos místicos ter um radar de consolação versus desolação, onde um sente mais ou menos a Deus e ao seu encanto. Deus retira as consolações, e o santo se sente como que um ateu. Aconteceu tal provação com Santa Teresinha da Sagrada Face do Menino Jesus. É, assim, dezenas de vezes mais propício para quem atua diretamente na celebração dos mistérios divinos de se esfriar durante a mesma, por assim dizer, perder a graça ou o entusiasmo. Ora, isto não é nem mal nem culpável, é provação. Quem perseverar neste estado adquire mais méritos diante de Deus e se santifica exponencialmente. Portanto, um acólito jamais deve perder a sua vontade de ajudar a missa apenas por razões de perder o interesse. No começo, na sua fase inicial de aprendizado, tudo ainda é muito interessante. Eventualmente torna-se repetitivo, mas não é por causa dessa sensibilidade que ele deve desistir. Existem 3 formas da missa quanto à sua solenidade. A mais comum e mais simples é a missa rezada, que contém a estrutura esquelética básica da liturgia romana. Ela, infelizmente, é uma adaptação das formas mais solenes, que são expressões mais autênticas do ápice e desenho do rito romano, para suprir a falta de sacerdotes em uma determinada localização. Assim, o ideal, tão sempre decepcionado, é que toda a missa fosse ao menos cantada nos domingos, enquanto a rezada consta obrigatoriamente com o auxílio de ao menos um coroinha nas grandes precariedades, existe uma divisão de papéis. É aqui onde já se deixa o linguajar estrito e chamamos-nos de acólitos. São o acólito 1 e o acólito 2. O primeiro é por si, liturgicamente, um grau acima do acólito 2. Portanto, numa missa onde sobem ao altar apenas ele, o outro e o padre, o acólito 1 fica entre ele, que vai na frente, e o padre, que segue atrás.
Se um coroinha ajudar sozinho, Deus lhe guarde, ele faz o papel de ambos. As preparações da missa começam quase sempre no dia anterior, parcialmente. Uma sacristia deve ser bem mantida e arrumada por um sacristão compromissado. Os missais deverão, com antecedência, estar marcados para a liturgia por vir, com as muitas de suas fitas coloridas. Deve ser que os paramentos de cor certa estejam sobre a bancada da sacristia, arrumados na ordem inversa da qual o padre as veste, que é, primeiro o amito, e então a alva, depois cíngulo, manípulo, estola e finalmente a casula. E também o barrete, caso queira o sacerdote vesti-lo, mas que fique fora dos demais. Os paramentos propriamente ditos ficam sobrepostos um em cima do outro, a casula mais abaixo e o amito no topo. Mais urgentemente, tardiamente, para 1 hora antes da missa, é necessário que o altar seja descoberto, as sacras levantadas, o apoio do missal posicionado, a chave do sacrário na mesa do altar e as velas dos castiçais, que variam em quantidade segundo cada dia, acesas, e as garetas de água e de vinho sejam enchidas e postas na credência, que é uma pequena mesa ao lado do altar, e ademais que os aparelhos de som da paróquia sejam devidamente ligados, funcionando e armados nas suas posições ordinárias. E, é claro, que os ajudantes coroinhas estejam vestidos de batina e sobrepeliz. Deve estar pronto uns 10 minutos antes do horário marcado. Alguns sacerdotes preferem montar o cálice eles próprios, mas às vezes o sacristão deve fazê-lo. O cálice deve ficar da seguinte forma: primeiro o próprio cálice, vazio no início da missa, e em pé sustentará sobre si um pequeno lenço chamado sanguíneo. Acima coloca-se a patena com a hóstia, mas às vezes, entre o sanguíneo e a patena fica uma pequena colher. Sobre a hóstia magna fica a pala, um tecido duro quadrangular. Isto tudo é coberto com o véu do cálice, cuja cor combina com os paramentos, e sobre ele fica a bolsa do corporal, outro tecido quadrangular, rígido, dentro do qual fica o maior tecido, o corporal, que na missa cobrirá o meio do altar. Quando o padre chegar na sacristia, ele prontamente vestir-se-á e será bem ágil. Alguns tendem a não esperar muito pelos coroinhas, se, neste ponto, ainda tiverem algo a fazer. Arcarão com o ouvir do sino tocar enquanto estiverem em algum lugar longe do padre. Logo antes dele vestir cada vestimenta, ele lerá uma breve oração escrita numa sacra da bancada da sacristia, uma para cada peça. Uma sacra é um pequeno quadro, uma moldura com umas leituras em latim. O padre ordinariamente colocará a hóstia magna ele mesmo na patena, às vezes já paramentado. O certo é que na hora quando puser o padre a casula, estejam todos os servidores em posição de procissão. A regra universal de procissão é que o homem de grau mais elevado fica mais para trás e os menores em significância e papel na frente.
com exceção do turiferário, um papel bem importante que vai sempre adiante de todos em toda missa que tiverão. Isto é porque o turíbulo é um metal quente que pode facilmente queimar batinas sobre pelizes, e Deus lhe proíba paramentos, se não houver cuidado. O acólito 1 na missa rezada pegará o missal maior vermelho e, se tiver, o menor preto também, e segurará ambos livros em pé. Paramentado, o padre pega com as duas mãos o cálice e diz ao crucifixo: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Os coroinhas respondem também virados ao crucifixo: Qui fecit celum et terram. Assim sairão em procissão até o altar. Frequentemente, em dias monótonos na paróquia, a ordem da procissão acaba por variar conforme os costumes. Em certas cerimônias, especialmente as mais solenes, os acólitos andam lado a lado. Aqui, anda o acólito 2 na frente do acólito 1, que vai à frente do padre. Se numa missa rezada ou em qualquer missa houverem acólitos sobrando, como os cruciferários ou os que portam as tochas, eles andarão à frente do acólito 2, ou seja, padre, depois acólito 1, então o 2 e os coroinhas de sobra. Alguns altares possuem entradas laterais, outros não. Nos que as tiverem, é comum nas missas rezadas fazer procissão curta, que sobe no presbitério pelo lado, mais diretamente da sacristia do que ao entrar pela frente, a visão frontal que o povo da Assembleia vê, onde se dá uma volta maior, um caminho mais longo, nas missas mais solenes. Fora, por perto da sacristia, e ora ainda lá dentro, o acólito 2 ou o cerimoniário numa missa cantada toca 2 vezes o sino da parede para sinalizar o povo do começo da missa. O presbitério é uma região onde fica o altar. Alguns possuem 2 níveis. Ele é mais alto que o chão da igreja, porém nele existe, mais perto do altar, uma área ainda mais elevada, escalável por 3 degraus. São nesses degraus onde ficam o diácono e o subdiácono nas missas solenes. A posição dos acólitos, por excelência, é ficar de joelho no primeiro degrau, na linha da quina do tapete do altar, isto é, em direção das extremidades do altar. Porém, eles não assumem tal posição de imediato. Abordando o presbitério, é necessário que cada um saiba onde ficará posicionado. Os coroinhas de sobra irão, ao chegar lá, tomar os 2 lados e ficarem de pé ao lado dos bancos, virados para o altar na ala das cadeiras, onde ficarão sentados durante a maioria da missa, em imitação da Assembleia, diferente dos acólitos. Os acólitos, ao chegarem na beirada do primeiro degrau, se dividirão no meio e abrirão ali espaço para o padre. Genuflectarão somente e todos os que tiverem naquela linha do degrau. Os coroinhas de sobra e os cruciferários e portadores de tocha nas missas cantadas permanecerão de pé um pouquinho a mais, ao lado de cada banco, que ficam mais para trás, afastados do degrau. Na missa rezada, após a genuflexão, o padre subirá ao altar e somente o acólito 1, quem estará portando os missais, seguir-lhe-á logo atrás e armará o missal vermelho na estante da mesa do altar. Depois fará uma vênia ao altar e porá um missal preto no púlpito móvel ou fixo em certas paróquias, e então descerá e pôr-se-á à beira do primeiro degrau novamente, donde subira. Enquanto isto, o padre coloca o cálice no altar e abre o missal vermelho, que deve ser posto a tempo pelo acólito. O padre faz uma vênia ao altar, desce e, colocando-se no centro entre os 2 acólitos, fará uma genuflexão, porém os acólitos diretamente se ajoelharão. Esta etapa é completamente pulada numa missa cantada e solene, visto que o cálice espera na credência até o ofertório e os missais já estão armados, tudo antes da missa sequer começar. Assim, na cantada, os acólitos e o cerimoniário e o padre genuflectam e depois todos, menos o padre, se ajoelham, ou seja,
terminam a genuflexão, ficam em pé e descem e permanecem ajoelhados. O padre faz o sinal da cruz, gesto que os coroinhas devem imitar, dizendo o padre: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Responde-se: Ad Deum glorificat juventutem meam. Iudicame Deus et discerne causa meam de gentenum sancta, abomine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus forte todo mea, quare mere poliste, quare tristis in cedo dum affligit me inimicus. Emite luciam tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et iaduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum glorificat juventutem meam. Confitebor tibi citere Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo, quania aduc confitebor illis altare vultos mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum glorificat juventutem meam. Adiutorium nostrum, in nomine Domini, qui fece celum et terram. Antes de responder, faz o sinal da cruz. Então o padre se inclinará profundamente ao altar e fará a oração do Confiteor. Ele começará com Confiteor Deo Omnipotente e terminará com Ad Dominum Deum Nostrum. Os coroinhas ajoelhados do lado do padre inclinar-se-ão para baixo, viram para o padre e dizem: Misereatur tui omnipotens Deus, et missis peccatis tuis perducat vitam aeternam. Amém. Responde o padre, e então, quando ele disser isso, os coroinhas continuam inclinados para baixo e começam a rezar o Confiteor. Confiteor Deo Omnipotente, Beate Maria Sempre Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et tibi Pater. Os coroinhas todos se inclinam horizontalmente para o padre e voltam. Quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Bate-se 3 vezes no peito ao dizer mea culpa. Ideo precor Beatam Mariam Sempre Virginam, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apóstolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos et Pater. Vira-se ao padre horizontalmente de novo e volta. Orare prome ad Dominum Deum Nostrum. O padre responderá: Misereatur vestri omnipotens Deus, et missis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Responde-se: Amém. O padre dará absolvição com o sinal da cruz. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribo et nobis omnipotens et misericors Dominus. Amém. Enquanto o padre disser a bênção de absolvição, os coroinhas se endireitam. Então o padre dirá: Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebis tua letabitur inter, ostende nobis Domine misericordiam tua, et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniet. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremos. Neste momento, o sacerdote subirá os degraus. Os coroinhas levantarão a barra da alva e a batina do padre, enquanto ele sobe. Ele sobe, beija o altar e prossegue para o lado da epístola para ler o introito. Nas primeiras palavras dele do introito, todos se benzem com o sinal da cruz. O altar é dividido em 2 lados, denominados lado da epístola, o direito, o qual simboliza os judeus e o Antigo Testamento, e o lado esquerdo, do Evangelho, que representa os gentios. Terminada a leitura do introito, o padre anda para o centro, dizendo: Kyrie eleison, responde-se, Kyrie eleison. Kyrie eleison, responde-se, Christe eleison. Christe eleison, responde-se, Christe eleison. Kyrie eleison, responde-se, Kyrie eleison. E não se responde mais, o padre diz Kyrie eleison novamente. O padre irá e rezará o Glória, que o coroinha pode responder. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus Te.
excelsis Deo, et intera pax omnibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias adimus tibi propter magnum gloriam tua, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigeniti Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi, misere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostrum, qui sedes ad dexteram Patris misere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritu, in gloria Dei Patris. Amém. Quando disser cum Sanctus Spiritu, todos fazem o sinal da cruz. Então o padre do centro dá-se de costas e diz: Dominus vobiscum. Responde-se: Et cum Spiritu tuo. Esta oração e resposta se repetirá inúmeras vezes durante a missa. Os coroinhas, ou só o acólito se forem ficar de joelhos durante a leitura, devem levantar-se, e o padre anda para o lado da epístola, onde ele lê a coleta e a epístola em latim. O acólito neste tempo, deve, onde o púlpito for móvel, trazer para trás do padre o púlpito com o missal preto para a leitura em vernáculo da epístola. Cada paróquia deve aqui ter seu costume de como armar a leitura do padre, visto que a infraestrutura varia. Ao posicionar o púlpito, o acólito desce e espera na borda do degrau de pé, sem genuflectar no centro ainda. Quando o padre vier virado à assembleia para ler em português, os coroinhas acólitos, assim, podem optar por duas coisas em união. Podem ou ajoelhar, e para isto, às vezes, o acólito 2 já nem se levanta durante o movimento do púlpito pelo outro acólito, depois, ficando os dois de joelhos durante toda a leitura da epístola, após a qual ficam de pé, genuflectam no centro e passam ambos para o lado da epístola, à direita. Aqui é bom que antes de ajoelhar-se, o acólito genuflecte no meio, ou pode ser que queiram sentar-se. E, para isto, ao ter descido o acólito mediante a vinda do padre e o início da sua fala, fazem uma venha para o altar, unem-se no centro, genuflectam e vão ao fundo, posicionando-se de lado ao banco mais próximo, fazem uma venha um ao outro e depois sentam-se. Igualmente como no outro método, ao ouvir a voz do padre esticar-se e diminuir no tom, indicando que ele está terminando a leitura, os coroinhas dirão: Deo gratias. Como dito, os coroinhas então, tendo dito, enquanto o padre volta ao altar para rezar o gradual, irão genuflectar no meio e passar ambos para o lado direito da epístola, onde estivera antes somente o acólito Lá os dois aguardarão o padre terminar a oração e deixar a estante do missal livre, indo ao meio do altar. Quando ele assim fizer, o acólito subirá aos degraus, pegará o missal junto com a estante de madeira abaixo, irá passar para o outro lado, o esquerdo do evangelho, genuflectando no meio atrás do padre, e colocará o missal na mesa do altar, desta vez inclinado uns leves ângulos para o padre e o sacrário, isto é, para a direita. Enquanto isto, o acólito 2 pega o púlpito do missal, aquele que fica em pé, de madeira, o missal preto, e carrega até o outro lado oposto, simétrico na outra quina do tapete, o lado do evangelho. Às vezes os padres, preferindo posições levemente diferentes, eles mesmos mexem, tanto no missal quanto no púlpito, o que é normal. O acólito 2 simplesmente desce os degraus após ter amarrado o púlpito, virando-se, inclinando um pouco à direita. Já o acólito tendo posto o missal, anda, ademais, a quina no altar, virando para o missal e o sacrário, e espera lá até que o padre saia. O sacerdote dirá ali mesmo: Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundo, diz o nome do evangelista. Os coroinhas e todos na igreja fazem este sinal da cruz, traçando a cruz pela testa, boca e coração. Responde-se: Gloria tibi Domine. O padre e o acólito andam até a borda do degrau, e o sacerdote fica no púlpito enquanto o acólito desce os degraus, passando do lado do outro coroinha, e vai, genuflecta no centro, indo ao lado da epístola e fica em pé, inclinado para a esquerda. Todos devem ouvir o evangelho de pé. Os acólitos escutam o evangelho um pouco inclinados para o lado oposto.
Ao terminar a leitura, o padre vira de costas, retorna e beija a página do missal vermelho. Se o sacerdote quiser dar um sermão, ele aqui volta-se à assembleia e pregará. Se quiserem, ou se o padre pedir, os acólitos, genuflectando, poderão ir às cadeiras e sentar-se. Ao fim da homilia, se estiverem sentados, voltam, genuflectam no centro e dividem-se para cada lado, aguardando a oração do padre. Se não houve homilia e se estiverem já em suas posições, os acólitos apenas aguardam ao padre beijar o altar e dizer ao povo voltando-se: Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. E ele volta-se novamente ao altar, começando a descobrir o véu do cálice para o ofertório. Os acólitos fazem vênia, genuflectam no meio e sobem. O acólito 2 vai para a direita do padre, toma o véu do cálice e dobra o véu. O jeito correto de dobrar é pegar a barra inferior do tecido, separando o véu na parte superior, 2/3 do tamanho total, e a banda de 1/3. A banda maior se dobra no meio e coloca-se por fim a banda de 1/3 sobre a dobra, deixando 3 camadas sobrepostas. Então ele vai para a credência, onde receberá uma galheta d'água do acólito 1. Este já terá ido direto para a credência após a genuflexão, tendo descoberto as galhetas e pego para si a de vinho, e entregando para o outro acólito a de água, às vezes com uma pequena colher, dependendo do padre. A mesma colher pode estar dentro do cálice já. Juntos, os acólitos se aproximam da quina do altar. Geralmente o acólito 1 fica na quina e o 2 fica um pouco para fora. Assim, o sacerdote realiza o ofertório. Quando ele, levantando a patena com a hóstia, a oferece como um dom a Deus, separando aquele alimento do uso profano, sacralizando-o e proibindo que seja usada para qualquer outro propósito a não ser a consagração, ele deita a hóstia no corporal, de tecido já estendido sobre o altar, e esconde a patena debaixo dele. Quando o padre se virar aos acólitos, gesticulam a ele uma vênia. Primeiro o acólito 1 oferece a galheta inteira de vinho que o padre pega com a mão e despeja um pouco, não muito, não tudo, no cálice, e por fim, entrega-lhe de volta. O acólito 2, então, estende a galheta de água ao alcance do padre. Ele a benze com a mão, toma a colher, que ou estava sobre o sanguíneo e a patena, ou deve ser entregue a ele pelo mesmo acólito, e com ela extrai gotas que ele deixa cair sobre o vinho dentro do cálice. Devolve o padre a colher e aguarda sozinho. Os acólitos fazem vênia e retornam à credência. O cálice cheio, o padre o ergue e faz o mesmo oferecimento a Deus. Começa o lavabo. O acólito 1 chega e guarda a galheta de vinho. Toma da mão do outro a de água na sua mão direita e com a esquerda pega a bacia. Em certas paróquias existe uma bacia e uma jarra metálica para o lavabo. Já nesta, usa-se a própria galheta e a bandeja de vidro. O acólito 2 pega com as duas mãos o manustérgio, tecido de enxugar as mãos. Juntos abordam os dois o altar. O sacerdote baixará o cálice e pô-lo-á no altar. Indo aos coroinhos, desta vez, ambos devem ficar fora da linha do altar, para nele não pingar água. Ele vai ao primeiro servidor e estende as mãos sobre a bandeja, sobre as quais o acólito despeja um pouco de água, nunca tudo, e devagar, incrementalmente. O que de água cair deve cair no vidro, e o que não deve cair no chão, nunca no altar. Depois, o sacerdote vai ao segundo, que durante estes 2 momentos fica sempre à esquerda do primeiro. Ele entrega o manustérgio. Deve ficar atento se o padre puxar o pano, em cujo caso ele deve soltá-lo, ou se o padre só se enxuga sem tomar o pano das suas mãos. Assim seja. Segure firme. Os padres distintos fazem ambos os jeitos. Ele devolverá o manustérgio e os acólitos fazem outra vênia. Voltando à credência, o segundo põe o manustérgio na mesa, sobre o qual o primeiro põe a bandeja. Este, então, guardará e cobrirá as galhetas com o pano. O acólito 1 pegará o carrilhão, um aglomerado de sinos, e junto ao acólito 2 descerá os degraus, lado a lado, genuflectarão e irão ajoelhar-se sobre o primeiro degrau. O padre, virando-se ao povo, dirá: Orate frates, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Responde-se: todos.
Sustiepit Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesia sua sancte. O padre diz amém, e ele rezará a secreta. Todos aguardam. Terminará dizendo o padre, per omnia saecula saeculorum. Responde-se, amém. O momento principal da Santa Missa toma rumo, e o sacerdote inicia o cânon romano. Ele diz, Dominus vobiscum, responde-se, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Ele continua, vere dignum et justum est, e dirá uma prolongada oração até que ele termina com una voce dicentes. O acólito ao escutar dicentes, pegará o carrilhão, tocará brevemente a cada vez que lhe disser Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Quando disser Benedictus, todos fazem o sinal da cruz. E o padre continua para as orações do cânon, silenciosíssimas. Tratam-se do Te Igitur e da oração pela Igreja Católica, pelo Papa e pelo Bispo, e por todos os fiéis. Reza depois o memento dos vivos e a memória dos santos, e por fim rezará a seguinte oração após ele estender as mãos sobre as oblatas, e imediatamente após o qual deverá o acólito tocar o sino novamente. Quando o padre retrair as mãos, os dois acólitos levantam-se e sobem para ajoelharem-se do lado dele. Consigo leva ao acólito o carrilhão. Chega o momento mais solene e sagrado da missa, a consagração, onde Deus muda a substância do pão em seu adorável corpo e o vinho no seu adorável sangue. O padre reza as palavras da narrativa da instituição, em pé, ora benzendo as oblatas com a mão. Os coroinhas ouçam atentamente e contemplem o mistério divino. Ao quietamente proferir as palavras até tomai todos e comei, o sacerdote faz uma pequena pausa profunda e inclina-se sobre a hóstia, dizendo as palavras de consagração.
Ainda segurando a hóstia, que agora é Deus encarnado e glorificado, ele genuflecta, onde todos baixam a cabeça em adoração a Jesus sacramentado. Toca o sino uma única vez curta. O padre sobe da genuflexão, faz a elevação da hóstia consagrada e todos olham para Jesus. Enquanto isto, os coroinhas pegam a barra da casula do padre e a levantam junto da elevação dele da Eucaristia, e o acólito com a outra mão, à direita, tocará o sino profundamente e prolongadamente enquanto ele segura a casula durante a elevação. O padre baixa a hóstia e a deita no corporal, genuflecta novamente, cabeças de todos baixas, e o acólito toca o sino uma vez, rápido. Então o sacerdote, ficando de pé, diz: Simile modo postcontinatum est, e, na hora de consagrar, inclina-se profundamente. Diz então o que há de dizer. E o sacerdote eleva lentamente o cálice do sangue, que todos adoram, enquanto o acólito toca largamente e longamente o carrilhão. Então o padre desce o cálice sobre o altar, genuflecta, todos de cabeças baixas, e o acólito toca o sino uma última vez. Após o padre ficar de pé, os acólitos também o ficam, e deixam o altar, descem os degraus, genuflectam no centro e retomam suas posições de joelhos. Numa missa cantada, os acólitos ficam nos seus degraus, e quem acompanha o padre na consagração e levanta a casula é o cerimoniário. O sacerdote orará diversas fórmulas em silêncio. O tempo passará. Eventualmente, o cálice estará tapado com a pala e o padre estará benzendo-a com a mão. Ele está dizendo: Perquam ec omnia Domini sempre bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis,
O padre genuflecta, depois pega o preciosíssimo corpo, a sagrada hóstia, e, na mão esquerda, o preclaro cálice. Com a hóstia, ele traça o sinal da cruz sobre o sangue, dizendo per ipsum et cum ipso et in ipso. Durante isto, após o último ipso, ele eleva ambos o cálice e a hóstia juntos, e logo os baixa. Durante a elevação, o acólito precisa tocar o carrilhão uma vez. O padre, tendo-o feito, deita a hóstia e tapa o cálice do sangue com a pala. Ele diz, per omnia saecula saeculorum. Responde-se, Amém. Ele diz, oremos, precipis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Responde-se, sed libera nos a malo. O padre continua a extensão da oração do Pai Nosso, até dizer, per omnia saecula saeculorum. Respondem-se, Amém. O padre destapará o cálice, genuflectará diante da presença real e sobre o sangue fracionará a hóstia em duas partes, deitando uma no altar e a outra benzendo com o sinal da cruz sobre o cálice, e por fim ele imerge tal fração dentro do preciosíssimo sangue. Ele tapa novamente o cálice com a pala e genuflecta. Ele dirá, batendo cada vez no peito, imitando os coroinhas. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Responde-se, Misere nobis, batendo no peito. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Misere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis patia. Nas missas de sétimo dia, nas missas de defunto, responde-se, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam. O sacerdote genuflecta, e então somente ele bate no peito 3 vezes, dizendo Domine non sum dignus utentre subtectum meum, setantum dicverabat sanabitur anima mea. A cada toque, o acólito toca uma vez o carrilhão. Totalizando 3. Ao último toque, o sacerdote então inclina-se e comunga a fração da hóstia divina e passa um tempo prolongado mastigando, contemplando. Assim que terminar a sua comunhão, ele remove a pala do cálice e genuflecta diante de Deus. Mediante a isto, todos os coroinhas que forem comungar levantar-se-ão sem genuflexão e irão parar em linha a uma distância segura atrás do padre, enquanto o acólito sozinho vai para a credência buscar a patena na mão esquerda, retorna, une-se aos outros, genuflecta. Assim, se dividem um pouco mais as extremidades do tapete e ajoelham-se. O sacerdote estará raspando fragmentos divinos da sua própria patena sobre o cálice. Quando ele erguer o cálice para beber, todos os coroinhas devem inclinar-se profundamente e rezar o confiteor, porém desta vez sem inclinar para o padre, horizontalmente. Durante esta oração, o sacerdote tapa novamente o cálice, toma a chave do sacrário, caso nesta missa o padre só tenha consagrado a hóstia magna, sem âmbula no altar. O acólito enquanto rezando inclinado, toca o sino, o carrilhão. Uma vez no instante da porta do tabernáculo se abrir, colocando sobre o altar os vasos sagrados necessários para a comunhão dos fiéis. O padre fecha, sem trancar, a porta do sacrário, genuflecta diante da presença real, vira-se ao povo e diz: Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam.
Os coroinhas respondem endireitando-se: Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. O padre vira-se ao altar novamente. Pega uma âmbula e na outra mão segura uma hóstia. Volta-se ao povo novamente. Em paróquias como esta, como de costume, o acólito 2 deverá pegar o microfone e aproximá-lo cuidadosamente da boca do padre com uma mão, evitando aproximar-os dos vasos sagrados. Como é de costume nessa paróquia, o acólito 1 toca o sino a cada adição da palavra Senhor, que o padre de costume diz em português. Ao invés de em latim, que seria Domine non sum dignus ut intre subtectum meum setantum dicverabat nabitur anima mea. Disse isso todos os acólitos, batendo no peito. A oração tradicional que o padre deveria fazer em latim é Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Mas aqui ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo 3 vezes. O acólito 1, ao tocar pela 3ª vez, coloca o carrilhão no tapete, deixa-o, ergue a patena sob o seu próprio pescoço e queixo e recebe a Sagrada Comunhão. Daí ele levanta, passa a patena para sua mão direita e auxilia o sacerdote a distribuir a comunhão aos demais coroinhas. Depois, eles descerão e se dirigirão para as mesas aos genuflexórios de comunhão. Ele faz espaço para o padre descer, e então acompanham-o sempre à sua direita, indo até os genuflexórios de comunhão. O acólito 1 deve ser o mais ágil e atento aqui, mantendo a patena sempre debaixo da Eucaristia e acompanhando o movimento da mão do padre, evitando encostar na patena em alguma coisa, segurando-a com pano, sempre pelo pano, sem contato direto com seus dedos. Deve também andar depressa porque o padre pode andá-lo também, para não deixar que ele tropece no pé do acólito. Enquanto isto, os coroinhas que comungaram, ao engolirem, benzerem-se, levantam-se, descem, genuflectam no meio e assumem suas posições de volta. Terminadas as comunhões, o padre pegará a patena da mão do acólito, ainda lá perto das mesas da comunhão, quase fora do presbitério. Ele segue o padre até o altar, onde deixará o pano de segurar a patena em cima do véu do cálice dobrado. Logo, ajoelha-se no tapete como antes, aguardando enquanto o sacerdote guarda os vasos sagrados no sacrário. Quando o padre terminar e fechar e trancar o tabernáculo, ele toca o carrilhão uma vez, que deixara no tapete. Quando fizer isto, todos os outros acólitos devem esperar de pé. O primeiro levanta, levando o carrilhão consigo, vai à credência, guarda o sino, descobre as galhetas e chega até a borda do altar, com ambas as galhetas na mão. O padre estará raspando as partículas de Cristo da patena. Ele devolve a patena à superfície do altar, e quando ele vira o cálice ao acólito, ele dá um passo adiante e despeja um pouquinho de vinho no cálice, com todo cuidado para não derramar, encostar a galheta no cálice ou despejar todo o vinho. Dá a meia volta até a beirada do altar de novo. Quando o padre aproxima-se, faz vênia e despeja, se o padre não proibir, todo o vinho, e depois toda a água sobre os dedos que ele estenderá acima do cálice para serem lavados. Deve-se derramar devagar. Terminando, faz uma vênia, retorna à credência, guarda tudo e de mãos vazias ele volta, chegando ao lado direito do altar, de frente, não na quina, e pega com os dedos meticulosamente o véu do cálice, que estiver dobrado. Ao ter visto-o cobrir as galhetas, o acólito 2, semelhantemente, sobe ao altar no canto esquerdo, pega lateralmente com as 2 mãos a estante junto do missal vermelho. Ambos, um com o véu, o outro com o missal, caminharão ao meio do tapete atrás do padre, genuflectarão, passarão aos lados opostos. O acólito 2 simplesmente deixa o missal reto à frente da sacra do lavabo. O primeiro estenderá o véu sobre a mesa, enquanto o padre pega e dobra o corporal. O acólito pega a bolsa do corporal e estende ao sacerdote, que nele colocará o tecido dentro. Daí ele deixará apoiado a bolsa na parede frontal do altar e tomará o véu pelas pontas superiores e o entregará ao padre, e por fim dar-lhe-á a bolsa. Quando o sacerdote cobrir o cálice com o véu e a bolsa, ambos coroinhas devem fazer a vênia ao sacrário e rapidamente descer aos seus lugares, genuflectando no meio.
Irão então ouvir o padre rezar as últimas orações. O padre comunicará aos fiéis que a missa acabou, dizendo: Ite missa est, responde-se Deo gratias. Depois disso, o padre volta-se ao altar, oscula, dá uma bênção final e todos fazem o sinal da cruz. Tendo feito o sinal da cruz, levantam-se os acólitos. Dependendo do padre, é necessário que o acólito 2 suba ao altar e estenda a sacra da leitura do último evangelho de São João para a melhor leitura do sacerdote. Tendo todos feito a genuflexão, o acólito 1 descerá. O padre pode fazer alguns avisos. Caso não fizer, ele irá diretamente para o cálice e o pegará. O acólito 1 apenas, enquanto os outros acólitos esperam, subirá para o altar e pegará o missal, enquanto o padre pega o cálice. Descerão os dois e, todos juntos, farão uma última genuflexão diante do Santíssimo Sacramento no tabernáculo. Depois, unir-se-ão todos em ordem de procissão de saída. A procissão vai caminhar até a sacristia, onde o padre dará uma bênção para todos os acólitos, a qual eles recebem de joelhos, fazendo o sinal da cruz. Por fim, a missa acabou.